Provavelmente você está onde eu estava um tempo atrás, aí procurando uma ferramenta para você automatizar suas estratégias, suas operações, alguma coisa que seja fácil e robusta ao mesmo tempo e está difícil de encontrar. Bom, hoje eu vim aqui para te ajudar. Meu nome é Leonardo Hermoso, eu opero no mercado financeiro desde 2007 e já passei por algumas gestoras, já fui dono de uma gestora, já operei para alguns fundos e hoje eu vim trazer para você uma ferramenta chamada Zorro Trader, que é uma ferramenta com um nível institucional mais voltado para o investidor pessoa física. Então fica ligado, vamos conhecer o Zorro. Vou apresentar a ferramenta, esse é o Zorro Trader, acho que bem diferente do que a maioria dos senhores está acostumada, aí, com uma plataforma cheia de gráficos e tudo acontecendo em tempo real, enfim. O Zorro ele tem uma abordagem um pouco diferente, logo vocês vão entender. A linguagem de programação usada no Zorro são duas, na verdade. Tem uma linguagem desenvolvida pelo próprio criador da plataforma, que é chamado Little C. Vamos abrir alguma coisa aqui em Little C. Vamos ver aqui, alguma coisa. Vamos ver. Então temos aqui um script aqui em Little C, mas o poder real aqui do Zorro reside no fato de a gente conseguir utilizar o C++ como linguagem principal. E apesar de você já estar dando um pulo para trás aí de falar, nossa, C++, me acompanhe aí que você vai ver que o negócio é muito mais simples do que parece, tá? Então eu já deixei aqui um ambiente pronto dentro do Visual Studio e aí a gente vai entender algumas coisas aqui que é super interessante do Zorro. Primeiro, o Zorro a gente consegue definir basicamente qualquer período de barra. Então eu posso definir um período de 1 minuto, eu posso operar num gráfico de 6 minutos, eu posso operar num gráfico de 72 minutos, eu posso operar num gráfico de 512 minutos, enfim. Eu posso fazer da forma que eu achar mais interessante, né? Então, se eu quiser operar num gráfico de um dia, eu vou utilizar uma barra de 1440, que são 1440 minutos, né? E aí, o que é o mais interessante no meu ponto de vista, né? O Zorro tem uma documentação muito extensa, né? Apesar de estar todo em inglês, alguns dos senhores vão ficar, meu Deus, está em inglês, pessoal, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia a gente tem diversas ferramentas e só o fato de você não entender inglês já é um fato que você precisa resolver isso o quanto antes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro da própria ferramenta vários scripts, vários tutoriais de como você utilizar essa ferramenta. Mas vamos fazer alguma coisa básica aqui para a gente entender qual que é o poder disso aqui. Primeiro, vocês viram que a gente não tem aqui, além desse lugar aqui, a gente dentro do código, a gente não tem a possibilidade de selecionar um ativo, né? Então, olha só que interessante, mesmo que eu selecione o ativo açaí 3 aqui, se dentro do código eu não chamar esse ativo, provavelmente ele não vai operar esse açaí 3. Eu vou te falar por que provavelmente, tá? Vamos lá. Uma coisa interessante do Zorro é que eu posso trabalhar com lista de ativos. Então, por exemplo, digamos que eu vim aqui, ó, eu tenho essa lista aqui, a lista Bovespa, que é composta por todos esses ativos aqui, ó. Olha que bacana. Então eu consigo, em um código só, de uma vez só, operar todos os ativos. E por que isso aqui putz, é demais? Cara, presta atenção. Vamos pensar aqui numa estratégia muito simples, tá? A mais simples possível. Vamos pensar numa estratégia de cruzamento de médias móveis. Tá? Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma série, ou seja, uma série é uma série de dados, né? Então, onde que vai ter lá... onde que vai acomodar aí a minha média rápida e a minha média lenta na questão de quando eu vou fazer o meu cruzamento. Então vamos lá, primeira coisa. Média rápida. Tá? Média rápida. Eu tenho um background forte de PEP em Python, eu gosto de nomear as variáveis assim. Tá? Então, vamos lá. Sempre que eu for criar alguma série, ou seja, algo que eu vou querer olhar, por exemplo, depois eu vou poder olhar isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou poder fazer isso aqui, ó, média rápida 0, quero saber qual foi o último valor, média rápida 1, média
2, média 3, enfim. Então, isso é aqui para isso que eu uso séries. Então, eu vou calcular em cima do preço de fechamento. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, vamos falar que nós vamos fazer uma média exponencial, certo? E aí, nós vamos fazer um fechamento, tá? Para tá falando aqui, time period, é um inteiro. Já vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, é o seguinte, int time period rápida. Vou colocar aqui que são uma média rápida de 9 períodos. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso aqui. Tá? Beleza, aqui média rápida de 9 períodos. Certo? Então aqui a gente tem nossa média rápida. Vamos fazer aqui a nossa média lenta. Média lenta. Séries. Se eu não me engano, triangular, eu gosto dessa média aqui, deixa eu ver qual que é o olha isso aqui, moving average. Olha a quantidade de indicadores que eu tenho aqui pronto para o meu uso, tá vendo? Tudo isso aqui são indicadores que já estão codificados, fora as outras ferramentas que eu tenho de análise de séries temporais, né? E quer ver, vamos pegar aqui triangular moving average, trimmer. Então vamos fazer aqui trimmer, fechamento, time period lenta, fazer aqui 16. Vamos lá. Agora, é o seguinte. Então, aqui a gente define time period rápida. Time period lenta. Então, vamos fazer aqui 20. Time period lenta. 16. Beleza. Então, agora, vamos criar a nossa regra de 3, né? Então, por exemplo, se isso aqui é massa, se a média rápida crossover, né, cruzou acima da média lenta, isso aqui é uma ordem de compra, né? Então, vamos lá, enter, pronto, isso aí, certo? Se cross under média rápida, média lenta, ou seja, se a média rápida cruzou abaixo da média lenta, enter short, certo? O que ele está reclamando aqui? Coisa maluca. Ai. Instrução controlada vazia. Tá aqui, conteúdo aqui em cima. Tudo certinho agora, beleza, compilado como tem que ser, tá? Deixa eu ponto e vírgula aqui, Então, beleza, é isso aqui, cruzou acima, média rápida, média lenta, ele compra, cruzou abaixo, é isso. Olha só que facilidade. E aí, agora, eu vou te mostrar a mágica disso aqui. Por exemplo, se você fosse pegar uma outra ferramenta, tipo Profit, e você quisesse saber em qual dos ativos do índice Bovespa essa super estratégia aqui ela é rentável, né?
Então o que você teria que fazer? Você teria que abrir o seu Profit, açaí, testa, tarará, testa, tarará, testa. Aqui não. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Asset list. Então o que vai acontecer? Ele vai carregar essa lista de ativos aqui que a gente viu, ó, tá? E aí eu faço o seguinte, ó. Pronto. Agora eu estou aplicando essa estratégia aqui para toda aquela lista de ativos, para a lista inteira. Então vamos ver aqui qual que seria o resultado dessa estratégia muito fenomenal que nós criamos aqui. Então, vamos lá, cadê? Trader. Será que não está colocando no lugar certo? Vamos ver aqui. Release, diretor de saída, Leonardo Zorro, Strategy. Então, teoricamente está certinho aqui. Só vamos ver o que. Compilação, limpar, compilar. Ah, é porque o nome está Zorro. Então tá aqui. Zorro, certo? Olha, ele já reclamou que ele não conseguiu abrir essa lista, porque eu estou com ela aberta aqui. Vamos ver o que acontece. E aqui a gente não colocou aqui uma quantidade de tempo para ele operar, quantos anos, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos parar aqui. Eu vou falar assim. Ó, aqui eu poderia colocar assim, start date, uma data que eu quero, ou eu posso colocar o número de anos. 2 years igual a 2 anos. Tá. Compila e testa. Vamos ver o que vai acontecer. Um gráfico diário. Deixa eu botar uma golinha de água aqui. Tá aqui, ó. Então ele testou para cada um dos ativos daquela lista, rodou essa estratégia. Olha que interessante. A gente rodou 2022, 2023. A gente fez isso com uma lista de aproximadamente, aí, vamos ver aqui, certinho o número de ativos, 86 ativos, porque é uma linha cabeçalha, então, veja só, foi praticamente na velocidade da luz, né? Olha que rápido que foi para fazer esse backtest, para toda essa quantidade de ativos. Esse é o poder do C++, né? Mas aí você fala, pô, Léo, legal, cara, mas mesmo assim, ainda tem aí um monte de ativos que não faz o menor sentido eu operar, né? E outra coisa, ele está utilizando o mesmo parâmetro para todos os ativos. Eu falei, isso é verdade. Qual é uma forma, então, da gente resolver isso? Primeiro, vamos passar isso aqui, ó, para dentro, certo? E aí, olha que coisa massa isso aqui, cara. Eu posso otimizar, na verdade, eu otimizo a minha estratégia diretamente de dentro do meu código, certo? Então, por exemplo, eu vou otimizar o meu período aqui de média rápida, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu quero que você otimize de 5 períodos, certo? Até 21 períodos, indo de 3 em 3, tá? E aí, aqui eu faço o seguinte, eu quero que você, a média lenta, eu quero que você otimize de 21 até 35, indo de 3 em 3, certo? Tá aí. Aí vem aqui. Que é a flag que eu estou pedindo para ele otimizar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu peço para ele otimizar. E aqui a gente consegue ainda aumentar a velocidade dessa otimização, porque aqui eu estou fazendo uma otimização que é uma otimização que
não é burra, né? Mas é a otimização errada, porque qual que é a forma correta da gente tratar quando a gente está falando de otimização para backtest? Eu nem gosto de utilizar a palavra otimização. Acho que a palavra treinar a estratégia é mais interessante. E a gente fazer a análise que a gente conhece como walk forward analysis. Vamos ver aqui o resultado aqui dessa estratégia otimizada. Você vê aqui uma estratégia simples assim, sem nenhum parâmetro de stop e tal. Deixa eu ver onde que está aqui, ó. Tá aqui. Beleza. O que acontece é que quando a gente olha aqui dentro, ó, desse OPTF aqui, eu consigo ver vários ativos que são rentáveis e vários que não são. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instruir primeiro. Primeiro que a gente precisa utilizar a abordagem correta de otimização, qual que é? É utilizar a abordagem chamada Walk Forward Analysis. Como é que funciona o Walk Forward Analysis? Deixa eu ver se consigo dar um zoom nisso aqui. Aí, ó. O Walk Forward Analysis funciona da seguinte forma. Presta atenção. Eu tenho um período, todo esse período aqui, ó. Todo esse período é o período que eu tenho de dados, dessa barra cinza aqui, tá vendo? O período de simulação. Então, o que eu faço? Como é que funciona uma otimização comum? Otimização comum, eu otimizo, pego todos os dados que eu tenho, otimizo e aí testo. Neste caso aqui, eu faço um pouco diferente, como eu pego uma parte dos meus dados, vamos pensar o seguinte, que isso aqui fosse um ano, tá? Um ano, esse período todo aqui. Então, digamos que esse período aqui, ó, esse training aqui, fosse de janeiro até março. Então, eu otimizo os meus dados de janeiro até março e aí utilizo os dados otimizados ou treinados para testar no mês de abril. Então, ou seja, esse período de teste aqui é um conjunto de dados que não foi visto pelo o meu algoritmo durante a fase de treinamento. Então, o que me dá uma certa confiança no sentido de saber que se eu utilizei a abordagem correta, é pouco provável que eu tenha aqui um evento de, como é que eu vou falar, um evento de overfitting, né? Tinha me sumido a palavra aqui, pessoal. Um evento de overfitting. Tá. Então, o que acontece? Aí eu separo esse valor de dado aqui, aí eu tinha otimizado de janeiro até março. O que eu faço? Eu descarto o mês de janeiro, empurro os dados para frente, agora eu vou utilizar fevereiro, abril, março e abril. E vou testar os dados no mês de maio. No próximo ciclo eu faço a mesma coisa. Tiro março e testo abril, maio e junho. Cara, eu estou fazendo confusão com os meses aqui, mas aqui foi janeiro, fevereiro, março. Aqui foi fevereiro, março, abril. Aqui é abril, maio, junho e testa em julho e assim sucessivamente. Então, a curva de retorno que eu vou ver, que é essa curva aqui, ó, a OOS, que é Out of Sample, ou seja, dados fora da amostra, são de dados que não foram utilizados para treinar a minha estratégia. Então, o que dá uma confiabilidade grande. Como é que eu faço isso? Cara, é muito simples. Eu vou fazer o seguinte, ó, WFO Cycle. Eu vou fazer o seguinte, nós estamos falando de 2 anos, vamos falar o seguinte, 3 otimizações, vamos colocar aqui 6 ciclos, tá? 6 ciclos, aí eu posso fazer o seguinte, ó, New Course, que daí como ele está picando os dados, eu consigo também fazer essa otimização em paralelo, né? Cada núcleo do computador otimiza uma parte, né? E aí a gente tem um ganho de velocidade aí que é simplesmente absurdo, né? Então, a gente já está no Walk 6, ó, ele não fez aqui, não pegou
os 6 cores, vamos ver aqui. Por algum motivo ele não utilizou os 6. Os 6, vamos ver por quê. Porque faltou um S aqui, ó. Agora sim. Agora ele dividiu em 6, processamento. Ele dividiu os dados em 6, dividiu para cada núcleo do computador um pouco dos dados. Tá aí, ó. E com isso a gente ganha, além da gente estar fazendo a otimização da forma correta, a gente ganha um incremento de velocidade aí, e essa é uma das outras mágicas que eu falo do C++, né? Isso acaba que desmistifica um pouco aquela coisa de o C++ ser tão, né, uma linguagem tão temida, e quando na verdade não é essa a realidade, né? Não é uma linguagem, como é que eu vou te falar? Não é uma linguagem difícil como as pessoas pintam que ela é. Vamos terminar aqui e aí a gente vai para a próxima fase. Ó, fizemos a otimização de, 8, 5, muito mais, 5, 7, de 21 parâmetros, vezes 87, olha isso aqui, cara, é muita coisa. Ó, calculadora. Então aqui foi 21, então vai ser 5, 5, que foi 5, 5, 25 parâmetros, 25 combinações, vezes 87, então testamos aí 2.175 possibilidades aí, né, entre todos os ativos. Isso demorou 1 minuto, muito rápido, né, muito rápido mesmo. Porque ainda a gente não tem uma curva de retorno positiva, né? Então vamos dar uma olhada se a gente tem alguma forma, né, ou seja, de fazer um balanceamento dessa carteira para que a gente só utilize os ativos que trazem retorno. Então, ou seja, eu testo ali, utilizo meus dados fora da amostra, encontro ali uma carteira de ativos que nos testes eles foram rentáveis. E aí eu utilizo só esses ativos, ou melhor, que esses ativos que foram rentáveis ali na otimização. Eu utilizo só esses ativos para poder testar. Tá? Então como é que eu faço isso? O Zorro, ele traz a possibilidade de eu operar uma coisa chamada Optimal F. Optimal F ele já vem pronto aqui para a gente conseguir operar, que é uma forma, vamos ver aqui, ó, Optimal F, que é uma forma de eu fazer exatamente isso que eu estou falando com vocês aqui. Tá aqui. Optimal F. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou reinvestir os meus lucros e só vou utilizar as componentes que foram rentáveis e com um peso específico, né? Então, por exemplo, não é porque a componente RAIS 4 foi rentável e a componente Multi 3 foi rentável também, que ambas têm o mesmo peso no portfólio, né? Então, elas vão ter pesos distintos quando eu for operar. E em cima do meu capital, então eu abro de acordo com esses pesos. Deixa eu mostrar para vocês. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um capital. Então, vamos colocar aqui um capital de R$100, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, ó, vamos definir aqui uma função chamada setRisk, certo? Int compra. Vamos lá.
aí o que eu faço? Primeira coisa, eu preciso saber qual que é o meu capital atual, né? Por quê? Entender. O meu capital atual não é simplesmente este capital aqui, né? O meu capital atual, ele é o meu capital mais, melhor, vezes, né? O quanto o meu profit closed, o tanto que eu tenho de lucro fechado, dividido pelo meu capital, certo? Pelo meu capital inicial. Então eu faço 1 mais isso aqui. Isso aqui basicamente é uma formulinha aí de, eu estou vendo quantos por cento eu tive de lucro, e aí eu pego e aplico esse percentual em cima do capital. Mas você fala, cara, por que você já não soma direto o lucro aqui? Pelo seguinte, porque é muito mais interessante eu reinvestir os lucros, a raiz quadrada dos meus lucros. Por quê? Porque o meu investimento ele vai ser um pouco menor e eu fico menos sensível às variações do mercado. Então, ou seja, como se eu ganhasse 100 e eu estivesse reinvestindo só 60 e fazendo um caixa de 40. Até porque se você parar que você quer, para pensar que você deseja viver do mercado, você não pode reinvestir completamente tudo que você ganha, porque algum pouco você precisa tirar para você poder sobreviver, certo? Então vamos lá. Agora o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que fazer aqui quanto que eu tenho de capital por componente. Capital por componente. Como assim por componente? Quanto que eu tenho de capital por ativo, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o número o capital que eu tenho aqui atual, certo? Pelo também a raiz quadrada dos ativos que eu tenho na minha lista, certo? Que a ideia aqui é exatamente a mesma, tá? E aí o que eu faço? Aí agora eu vou utilizar os dados do Optimal F. Como? Eu vou fazer. Qual que vai ser a margem que eu vou usar para operar? A margem. Por exemplo, se você for utilizar, digamos que você tenha um ativo que custa R$10 e você vai comprar 100 ações dele, então a margem que você precisa aqui para operar são R$1.000, tá? Então, na verdade, aqui é o quanto que o capital que eu tenho alocado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego o seguinte, primeiro, é compra, é uma operação de compra? Se for operação de compra, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a componente de compra do Optimal F. Caso contrário, eu utilizo a operação de venda do Optimal F, tá? Isso aqui, ó, chama operador ternário. Isso aqui, tá? Para quem não sabe, pessoal, isso aqui é equivalente a if compra, Optimal F, long, else, Optimal F, short, tá? Você consegue escrever numa linha. Aí eu faço vezes o capital por componente, certo? Então, ou seja, eu vou pegar o quanto eu tenho por componente, certo? É como se eu tivesse 100 mil dividido pelo eu tenho aqui, ó, 100 mil. Aí eu tenho 10 ativos, então eu operaria com 10 mil por ativo, certo? Mas como eu tenho 100 mil dividido por raiz quadrada de 10, 3,16, então vai ser 100 mil dividido por 3,16, então 31 mil por componente, vezes o valor da meu componente Optimal F. Esse valor ele vai de 0 a 1, tá? Então o máximo que eu vou operar aqui é 31 mil. Então, ou seja, digamos que eu tenho uma componente ali que é 0,2, então eu entraria nessa operação com R$ 6.329, tá? Beleza, então o que eu faço? Se a minha margem for maior ou igual a 0, então eu faço o quê? A margem é igual a margem, porque essa aqui é uma variável global, que quando eu chamar essa função aqui embaixo, um pouco antes de eu abrir minha operação, ele vai calcular o valor correto do lote, tá? Caso contrário, não opera,
lotes igual a 0 e margem igual a 0. Tá? Vamos ver se isso aqui está certo. Agora voltamos aqui e faço o seguinte: set risk, compra e venda, certo? Quando você está utilizando no C, é melhor você utilizar um int para no lugar de um booleano, de um falso ou verdadeiro. E aí 1 vira positivo e 0 vira falso, tá? Negativo. Aí agora eu tenho que fazer o seguinte: eu já tenho meus parâmetros treinados, eu preciso treinar os meus fatores. Tá? Então vamos treinar os fatores aqui desse trade. Então vem aqui, treino, pronto, treinado. Agora eu coloco aqui para ele utilizar parâmetros mais fatores. Vamos ver agora como é que vai ficar o resultado desse nosso operacional depois desse ativo. Olha aí como melhorou muito o nosso resultado, né? Muito mesmo, tá? Então aqui está falando que a gente teve um retorno acumulado de 215% ao ano, mas aqui a gente tem que olhar isso aqui com uma certa um certo ceticismo, no sentido de, por exemplo, os resultados estão corretos, mas isso aqui foi operado durante um ano e a gente tem que entender o que aconteceu no mercado durante esse um ano, né? Então, para você ver agora aqui, ó, vou ver, opa, resultado, cadê o que eu estou procurando? Aqui. Tá vendo agora? Tá vendo? Não foram todos os ativos que operaram, tá? Já reduziu bem a lista de ativos que operaram. Todos esses ativos que estão aqui, ó, eles não operaram. Então, se a gente olhar aqui, então a gente teve aí uma média de uma operação por dia, acertou aí 47% das operações. O máximo que eu ganhei numa operação foi 15 mil, e o máximo que eu perdi foi 2.277. O meu lucro médio por trade foi R$502. Né? Então, eu tive um índice Sharpe de 3.08 e esse User Index aqui, quando ele tá, isso aqui é uma criação do pessoal do Zorro, quando esse índice aqui está abaixo de 10 é uma estratégia que vale a pena seguir validando, né? Então aqui parece que uma estratégia bem simples como essa, ela foi bem rentável. E isso me traz ao ponto que eu bato com muita frequência, que é muito mais interessante. Eu falo que o trading quantitativo não é sobre uma super estratégia, mas o trading quantitativo é sobre a possibilidade, a sua capacidade de buscar no universo gigante de ativos uma estratégia. Então foi o que a gente fez aqui. A gente pegou uma estratégia simples e a gente testou ela contra vários ativos. Tá? Então você pode ver que realmente, ó, de janeiro até maio, a estratégia ficou lateral. Então a gente teve um movimento de maio até julho, onde que teve uma explosão aí de lucro, né? Então, cross under, tanana, tudo certinho. Olha que bacana. E essa no meu ponto de vista, é o maior poder do Zorro. E uma coisa super interessante é o seguinte. Olha só. Agora, o que falta para que eu possa deixar isso aqui no set and forget? Ou seja, para que eu não precise olhar isso aqui, né? Então, o que eu preciso ver aqui? Olha só. Que eu tenho que o meu ciclo foram de 46 semanas, né? O meu ciclo de treinamento de 46 semanas. 6 ciclos de 161 barras. Então, na verdade, cada ciclo foram de 8 semanas. Então, o que eu faço? Olha só. Eu posso vir aqui, ó. Retrain Days. Aí, o que eu faço? 8 semanas vezes 7 dias. Certo? Aqui a gente considera 7 porque é como o Zorro pede para considerar. Então, quando chegar nessa... Quando
Quando der 46 dias que você está operando, vamos ver aqui as variáveis certinhas. Quando chegar exatamente, o que ele vai fazer? Vou explicar aqui linha por linha para vocês, tá? Então é o seguinte, eu estou falando para o Zorro que a cada... Vamos ver aqui, para a gente não fazer nada errado. A cada 8 semanas, eu quero que ele rode esse processo de reotimização novamente. Tá? Então, o que eu estou falando? Quando chegar 8 semanas, eu quero que você coloque a data inicial sendo exatamente a data... ou melhor, eu quero que você coloque a data final como sendo a data de hoje, certo? E eu quero que você atualize os dados, ou seja, baixe todos os dados do servidor que você está conectado até o dia de hoje, tá? E selecione o último ciclo, tá? A gente utilizou o ciclo 6 aqui, então agora reotimize a partir do ciclo 6. Então, o que vai acontecer? Deu aí 46 dias, 46 não, deu aí 63 dias, ele vai reotimizar esses valores. Então, basta você simplesmente acompanhar. Tá? Então, aproveito para abrir os olhos de todo mundo que é uma estratégia muito simples, que se mostrou uma estratégia rentável ao primeiro olhar. É lógico que isso aqui cabe mais uma investigação. Então, meus amigos, por hoje, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa, tá? Então, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, me seguir lá no Instagram também, que é Léo o Hermoso, e se inscreve aqui no canal, comenta aí o que você achou, exagerado demais resultado ou não, tá? E se você quiser entender mais sobre o Zorro, eu tenho um curso que está em leohermoso.com.br, e caso contrário, me acompanhe aí que eu vou estar postando sempre muito conteúdo aqui, fechou? Tamo junto, galera. Até a próxima.